Memórias em Travessia apresenta Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta. Grada Quilomba, Memórias da Plantação. A experiência do racismo, por ser tão hedionda, não pode, de fato, ser compreendida cognitivamente e a ela ser atribuído um sentido. Em vez disso, ela permanece não processada, mas sentida no corpo. A agonia do racismo é, portanto, expressa através de sensações corporais expelidas para o exterior e inscrita no corpo. A linguagem do trauma é, nesse sentido, física, gráfica e visual, articulando o efeito incompreensível da dor. Quais os caminhos você escolhe para pensar o seu corpo? Vamos ouvir Áquila Bruno Miranda, mulher negra do Vale do Mucuri e mãe da Hortência, doutoranda em Psicologia Social e mestra em Educação pela UFMG. É professora na UFOP e no INPSE. Coordena projetos em educação, relações étnico-raciais e psicologia comunitária. Atua junto com povos indígenas e quilombolas. Queria começar agradecendo por me permitir ter uma pausa para poder não só pensar, mas para construir caminhos e pontos para a gente poder se encontrar, eu encontrar com o meu corpo território, mas também para que outras mulheres negras também possam encontrar com seus corpos territórios. A gente tem pressa disso, sabe? Pensar o nosso corpo, pensar as nossas memórias, e espaços para isso, Tem uma autora que chama Spivak, que ela fala que, para além da gente poder falar, a gente precisa criar espaços para que as mulheres negras, mulheres indígenas, possam ser escutadas. E para que a gente também possa se escutar, nesse processo de tanta luta para pensar nosso corpo, que às vezes é muito mais movimento, ação, do que uma experiência reflexiva, que envolve o pensamento e a partilha. Mais que uma pauta, de um lugar político e de afeto também. Quando vocês trouxeram o convite, eu fiquei pensando, nossa, por onde começar, Curiosamente, na tese, que eu estou construindo, no programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG, eu tenho buscado pensar as memórias, práticas e saberes de professoras negras, indígenas e quilombolas para o enfrentamento do racismo ambiental. E eu tenho feito um movimento um mergulho mesmo, para poder pensar as memórias coletivas de uma professora indígena, que é a dona Alissa Patachu, que é uma artista, da aldeia indígena de Mamati, e da Simone Maria da Silva, que é uma mulher quilombola de Gesteira, que teve o território atingido pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, a comunidade de Gesteira, ela está nesse processo de reconhecimento, dessas memórias que foram atravessadas pela lama, E aí, quando você me convida a pensar sobre o corpo, aí eu vou fazer uma costura, Tenho que trazer esse contexto, mas eu queria dizer que as marcas do racismo, assim, na história, não só do racismo, mas o machismo e da expropriação dos nossos territórios, Eu penso que trouxe, ao longo da nossa história, marcas de silenciamento, assim, sobre quem a gente é. E aí esse encontro com a dona Alice e Simone tem feito um processo tão bonito, sabe, de me ajudar também a olhar para a minha história e olhar para o meu corpo-território. As minhas pesquisas envolvem sempre pensar esse encontro afetivo e político entre mulheres negras, indígenas e quilombolas. Eu tenho feito esse movimento de pensar os nossos encontros enquanto um lugar que precisa ser olhado e reconhecido. E aí, nesse processo, duas companheiras, que é a Débora de Pinhões e a Itainara Tuxá, a gente escreveu um texto, cada uma ia contar a sua história. E na hora, a primeira coisa que veio foi assim, não, eu não tenho história. E aí, por que eu não conseguia ver uma história da minha comunidade, Eu sou a Áquila, mulher negra, do Vale do Mucuri. Sou filha da Dona Rosa e do seu Luciano.
Uma mulher que durante muito tempo da vida foi sacoleira, atuou como técnico de enfermagem, defendendo o SUS. Sou mãe de uma criança, a Hortência, que significa jardineira. Sou psicóloga, escolar comunitária e tenho aprendido a ser mulher ONS com as mulheres quilombolas e as mulheres indígenas. Eu sou do Vale do Mucuri, de uma cidade que se chama Carlos Chagas. Meus pais, meus tios, minha avó vieram para Betim na década de 80, no início da década de 90, para buscar trabalho, para poder estudar, em busca de possibilidade de viver. A gente vai para a periferia de Belo Horizonte, depois a gente mora na periferia de Ibirité, depois a gente mora na periferia de Contagem. E o meu movimento, o movimento da minha família, foi esse movimento de buscar sobrevivência. Assim. Onde tinha trabalho, onde tinha um barraco mais barato, era lá que a gente estava indo. Assim, né? E isso produziu uma experiência de, além de ter a marca do racismo, né, que possibilitava olhar para o meu corpo negro, tem essa marca também desses deslocamentos forçados. Começa numa diáspora transatlântica, né, de África para cá. Eu segui vivendo esse processo, assim. E o mais desafiador é que não é um processo meu, é um processo de muitas. Eu trabalhei numa unidade de saúde em Betim e fiz um grupo para mulheres em situação de violência doméstica. O nome do grupo era Despertar. Nesse grupo participaram algumas mulheres, e essas mulheres, um ponto que elas tinham em comum é que elas também vivenciaram deslocamentos forçados. E nesse processo de deslocamento para Betim, o que elas falam é que como que elas ficavam fragilizadas, sabe, assim, porque elas iam no posto de saúde, falava com o médico que estava com muita dor de cabeça, né, em função da violência, etc e tal, e o médico dava medicação para elas, silenciava esse corpo, né, essa dor. Elas procuravam a psicóloga, esse mesmo movimento, né, de apagamento e de silenciamento dessa dor. Então, muitas delas tinham mais de 20 anos, 25 anos, vivenciando uma experiência de violência no espaço doméstico. E um ponto que chamou a atenção é como que elas se sentiam, de alguma forma, não pertencentes àquele território. E aí, quando eu olho para a minha história, né, eu fico pensando, é sobre isso, assim, né? É sobre uma população invisibilizada do norte de Minas, né? Do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, que vem para o centro, né? Para os centros urbanos. E aí, o ponto, assim, que eu queria trazer é como que essas experiências, né, de deslocamento e as violências que vão sendo produzidas nesse processo, ela vai nos tirando a possibilidade de olhar para nós, para o nosso corpo e para o nosso território. É um dispositivo mesmo de uma ferramenta colonial que vai se construindo, né? Os povos indígenas e o povo quilombola têm mostrado isso. Olha, não tem como ver corpo separado de território. E aí, quando a gente pensa que a população negra, né, vieram para cá e foram impedidos, né, de olhar para o seu céu, olhar para os seus rios e sentir, né, cheiros, é como se de alguma forma a lógica colonial ela fosse tecendo na gente essa impossibilidade, esse não direito de olhar para o nosso corpo território. Assim. Essa travessia transatlântica, eu acho que ela já forma em nós essa negação desse direito. E na atualidade, né, isso se reverbera essa dificuldade, né, e essa não possibilidade da gente poder olhar para o nosso corpo negro, assim, e os corpos territórios indígenas. A dona Lissa Patachu, ela não tem a escrita nem a leitura, mas ela diz que ela foi ensinada pela escola e pela Universidade da Terra. Ela é professora do estado, né, da Escola Estadual Indígena de Muamati, e aí ela ensina as crianças e adolescentes da aldeia a partir dos terreiros. Eu vou falar como que escreve terrei, é T-E-H-E-Y, de pescaria do conhecimento. O terrei, ele é um desenho narrativo. Ela desenha as memórias, os saberes do povo dela nessa folha, né, assim.
Então ela vai costurando, tecendo, pescando essas memórias. Quando eu vi o terreiro pela primeira vez, o que me chamou a atenção foi ver a riqueza de detalhes que tinha no terreiro. Inclusive eu convido a buscar na internet, assim. A Dona Alissa hoje tem várias produções, inclusive ela participou do Cura, né? Então ela pintou um prédio, né? Ela fez um terreiro no prédio na Raul Soares. A Dona Alissa fala que o terreiro, eu vou usar as palavras dela, é uma fotografia da memória. Eu penso que é um modo, inclusive, político de pensar o corpo-território. É dizer e nos possibilitar ver e registrar com os nossos olhares e com as nossas memórias e com as nossas cores. Então, eu vou trazer a Grada Quilomba. Ela tem pensado a memória, né, da população negra de forma tão sensível, né, a partir também da arte. E ela fala que a memória, identidade e futuro, eles estão entrecruzados. Para a gente poder pensar o futuro, a gente precisa pensar as identidades. E para a gente poder pensar as identidades, a gente precisa pensar as memórias. Eu tenho matutado muito sobre isso, assim, né? Que pensar memória é pensar futuro. E pensar memórias é também pensar as identidades. Memórias em Travessia apresentou Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta.